Bom dia, meus irmãos. Aqui hoje, mais um domingo, né? Aqui reunidos. Hoje, novamente, uma reunião também especial. Aquelas coisas que eu falo, né? Que eu sempre acreditei no mundo redondo, não sou dessa de terra plana, porque o mundo dá essas voltas. E nessas voltas, mais uma vez, o Sérgio está voltando aqui hoje, né? Para nos brindar, assim, como sempre, uma palestra maravilhosa. Quero agradecer a presença aqui lá dos irmãos lá do Tempo de Luz, de Juiz de Fora, Osmar, Sérgio, Marili, o irmão Zé Jorge, de Paraíba do Sul, tá? Obrigado. Mais alguém aqui pela primeira vez? Então tá. Então vamos começar. Eu vou chamar aqui o irmão Amário, que vai fazer a nossa oração inicial. Obrigado pela casa. Eu estou me despedindo, né? Eu vou para São Paulo. Estou muito emocionada hoje. Bom, vamos fechar os olhos, né? Pensar em Jesus e agradecer a Ele esse momento aqui de esclarecimento, de união, uma casa tão cheia e tão bonita. Pai, amigo de todas as horas, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por esse momento, pelas possibilidades da tecnologia, da gente, né, transmitir isso, todo esse estudo, e a gente poder andar, olhar e admirar toda essa herança, né? Toda essa herança que nós temos. A luz do sol, a respiração, o nosso corpo de presente, tudo. Todo esse presente de estar vivendo na Terra. Essa oportunidade de ter, né, uma família, de aparar nossas arestas. Muito obrigado por tudo. Nos faça um instrumento de paz, nos faça um instrumento de alegria e união em todo lugar que nós estivermos. Que a gente possa aplicar tudo que a gente tem aprendido aqui. Muito obrigado por tudo e que hoje seja um dia de alegria, para adquirir conhecimento, para transmitir todo esse conhecimento em todo o nosso campo de ação. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Bom, então, não vou falar mais. Quem vai falar agora é o Sérgio. Sérgio, por favor, pode começar aqui a sua palestra. E eu não sei, eu falou ali, vai ser ali no meio vai ter uma homenagem para Ana Garcia. Uma músicazinha ali. Então tá bom. Pessoal, bom dia. Desculpa, minha voz está meio rouca, estou um pouquinho resfriado. O Rio de Janeiro está com um andaço de gripe lá na influenza, mas eu tomei a vacina, né? Então está mais leve. Mas a garganta às vezes reclama. Em primeiro lugar, é uma grande alegria estar aqui novamente, com todos os amigos, né? Uma casa amiga que a gente tem aqui. E me dá uma grande alegria, e principalmente hoje, que a gente vai falar de amor. Então, é uma alegria que nos aquece o coração. Bom, a gente vai falar sobre o verbo amar. Agora nós vamos entrar na escolinha do professor Serginho. Todo mundo vai falar alto, viu? Quero todo mundo afiado. Eu amo. Tu amas. Ele ama. Ela ama. Nós amamos. Vós amais. Eles amam. Isso aí, pessoal. Então, dessa vibração desse verbo, né, que Jesus veio à Terra nos ensinar, a gente vai começar a falar um pouco de amor.
a gente começa a falar sobre o que Leon Denis falou para a gente no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala que o amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, o impulso do ser que o leva para outro ser, como o desejo de unir-se a ele. Mas, na realidade, o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. O amor é uma força inesgotável, renova-se sem cessar e enriquece, ao mesmo tempo, aquele que dá e aquele que recebe. Lembrando São Francisco de Assis que fala, né? Que dando que recebemos. E ele fala uma coisa também que é muito legal. Obrigado. Ele fala para a gente que a gente só leva aquilo que a gente dá. A gente não leva aquilo que a gente recebe. Né? Então, é uma reflexão, né? Quando a gente voltar para o plano espiritual, a gente vai levar aquilo que a gente deu. Porque o que a gente deu é a nossa essência. É o que nós somos. E o que nós somos não dá para esconder, principalmente no plano espiritual, porque lá tudo se vê, né? E aí, a gente vai falar um pouco agora de um negócio. Tipos de amor. Olha só, amor tem de todo tipo. Aí a gente pesquisou, né? Até por uma questão até de curiosidade, nós pesquisamos e nós descobrimos que os gregos, né? Os filósofos gregos, eles dividiram, classificaram o amor em 7 tipos. Não, tem muito mais tipos de amor, mas é apenas um exemplo, para a gente, né, até ter uma curiosidade de falar. Então a gente começa a falar sobre o amor storge, que é um amor de pai e mãe, né? É um amor que é, digamos assim, aquele amor da família, né? Amor, né, do pai pelo filho, da mãe pelo filho, aquele amor forte que nós temos, né, dos familiares. Depois, nós temos o amor ludus, que é um amor filial, mas o amor ludus, ele é um amor lúdico, sedutor. Então, é aquele amor filial, mas quando você é criancinha, né, é da inocência. E esse amor filial não significa que ele está apenas contido no filho. É um amor, né, que nos dá, muitas vezes, né, amor a uma determinada, a um animal, né, uma coisa bela, né, tudo que é lúdico emana esse tipo de amor, que da onde vem ludus, da onde deriva a palavra lúdico. Depois, a gente vem o amor filautia, que é o que chama o nosso amor próprio, o ama-te a si mesmo, né? Que você tem que passar a entender, né? Enfim, se respeitar, se conhecer e se amar. Né? É igual aquela história do avião. Vocês conhecem a história do avião? Uhum. Tá. Então tá. Eu vou contar, muitos conhecem. Né? Tem aquela história do avião, né? Que se por um acaso houver turbulência, alguma coisa, máscaras irão cair. Aí o que acontece? Primeiro você bota a sua máscara, para depois ajudar a máscara do outro. Por quê? Porque se você não botar a sua máscara, se você não se cuidar, não se conhecer, você pode, de repente, ao ajudar o outro, você pode cair. Você pode ter um problema e os dois, caem. Então, é importante que a gente entenda que o amor próprio, né, não o egoísmo, não estou falando de egoísmo, mas eu estou falando de você se conhecer, buscar dentro de si, né, o que você tem que melhorar, o que você tem que explorar mais
quais são os caminhos que você tem que seguir e como você se coloca nesse mundo. E aprender também, muitas vezes, a dizer não, né? Porque o amor próprio, ele traz um negócio chamado assertividade, que é aquilo que Jesus falava, né? Não seja amor, né? Seja seu sim, sim, seja seu não, não. E Jesus era assim. Depois, a gente tem o amor eros, que é o amor, né, que nós conhecemos, o amor de um homem por uma mulher, o amor romântico, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, né, aquela história de Shakespeare, né, Laura? Do Romeu e Julieta. E a gente esteve lá na casa da Julieta, em Verona, na Itália, que é um lugar assim lindíssimo, né? É um lugar simples, não é uma coisa, mas é um lugar que tem assim uma vibração tão boa, né? E é interessante, né? Que todo mundo coloca lá, tem um balcão da Julieta, tem a casa, e você entra assim, você tem, é como se fosse uma vila, né? Mas você entra assim, e aí tem uma casa aqui, outra casa ali, tem um balcão, e aqui na entrada tem um murinho que o pessoal escreve os seus desejos, coloca nos buracos do murinho, das pedras. Então tá cheio ali. Quem viu aquele filme Cartas para Julieta, acho que vai entender o que eu estou falando. Né? Ali é uma coisa que retrata muito esse amor eros, o amor romântico, né, de Shakespeare trouxe, né, Romeu e Julieta, que trazia o amor de dois representantes de duas famílias que eram inimigas. Bom, eu não vou falar do filme aqui. Até que todo mundo. E o amor filha, que é o amor fraternal, o amor de amigo. Um amor de amigo é muito importante. Às vezes é até mais forte que o amor de irmão, né? Porque o amigo, né? Dizem que o amigo é a segunda família que nós temos. A primeira família, né? É a família de sangue, que nós escolhemos muitas vezes antes de reencarnar, fazemos o nosso planejamento reencarnatório. E essa história, né? Eu não pedi para nascer, mentira, você pediu para nascer. Ah, mas eu não pedi para você ser minha mãe. Pediu sim, né? Eu não pedi para você ser meu, pediu para ser sua mãe, seu pai, seus irmãos, pediu para casar com aquela mulher, pediu para casar com aquele homem, seus filhos, né? Você concordou inteiros. Nada é por acaso, nada é por acaso. Evidentemente que às vezes a gente, né, foge às vezes dos compromissos, mas depois, mais na frente ali, o compromisso volta. Mas então, o amigo já é o contrário disso. Você escolhe um amigo aqui por afinidade, né? Você encontra um amigo, faz amizade por questões de afinidade e por questões, né, o amigo é aquele amigo que gosta de você do jeito que você é, que gosta de você da maneira que está ali do teu lado. Por isso é muito difícil você ter um amigo, porque o amigo verdadeiro, né, é aquele amigo que não te pede nada, ele não quer nada em troca, ele apenas gosta de você, porque você é do jeito que ele é e você também gosta dele. Então isso é uma segunda família. Por quê? Porque esse amigo você escolhe aqui no plano material. E geralmente, né, você recebe essa questão desse amor da filha, porque você consegue entender a harmonia, da sintonia que você tem nesse amigo. Então, os amigos, é uma questão de afinidade, como os inimigos também. É uma questão não de afinidade, mas justamente o contrário, né? Os inimigos não, porque, graças a Deus, eu acho que ninguém tem inimigo aqui, mas a gente tem alguns, né, digamos assim, né, pequenos atritos às vezes, principalmente na família, né? Na família sempre tem isso. Nós temos o pragma, que é o amor idealista, o amor à causa, né? Por exemplo, nós temos o pragma do amor pela doutrina espírita, que é uma causa.
uma causa nobre, que nos dá força, que nos ensina, né? que nos orienta. Né? Outros têm amor, por exemplo, né? Tem gente que tem amor ao Futebol. como é que se diz? Oi? Ao futebol. Exatamente, tem gente que não quer. Tem uns que são tricolores, tem outros que são rubro-negros. Eu sou vascaíno, meu time é ruim. Não é. Ei? Não é ruim. Mas vai melhorar, se Deus quiser. O Diniz veio aí, tá dando uma melhorada. Um dia vai evoluir. Estamos em evolução, né? Mas lembre-se sempre que todos nós podemos cair também. Lembre-se disso. Mas então, tem paixão pelo futebol, amor. Então, esse amor que nós estamos falando é um pouco diferente da paixão, né? A paixão é uma coisa momentânea. Esse amor não, ele já é um amor. A diferença entre paixão e amor é que a paixão é momentânea e o amor não. O amor é algo que é perene, algo que ele se vai com você, ele permanece, né? É igual no casamento, né? Aquela história da lua. Mas a gente já vai estar com a paixão no início do casamento que você tem, e aí vai passando os anos, né? Aí você já começa a ter aquele companheirismo, né? Já divide as coisas mais do que antes. Aí você tem a família, você já tem os compromissos, as responsabilidades, mas você tem os filhos, então você tem já não só além do companheirismo, a admiração, e você vai chegando a um ponto em que aquela paixão que você tinha no início, na lua de mel, nos primeiros, ela se transforma num amor, né, que é um amor, né, que a gente tem, pode-se dizer que chega, né, outro dia tive um amigo, né, da minha família que completou 50 anos de casado. Eu perguntei para ele qual era o segredo. Ele falou, muita paciência. Aí eu falei, é bom que eu tenho que aprender também, né? Mas eu já vou fazer, a gente vai fazer quase 20 anos, já estamos com quase 20 anos, né? Haja paciência. Ela tem muita paciência. Você acha? Oi. O segredo desses 50 anos é fingir que a mulher manda. Não é verdade, não, porque o homem é o pescoço, a mulher é a cabeça. Ao contrário, o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. E vai começar. E finalmente nós temos o amor ágape, né? O amor ágape, que é o amor incondicional, que é o amor de Jesus, o amor de Deus, aquele amor, né? Que ele nos ensina, é o amor do Cristo, que ama todos nós, né? Um exemplo, uma imagem que me dá na cabeça desse amor é quando você vê o nascer do sol rompendo a madrugada e aí vem clareando e você vem recebendo aqueles raios de sol que vem te aquecendo, né? E ele aquece você, aquece tudo, né? Esse talvez seja uma imagem que a gente tem do amor de Deus para conosco, o amor do Cristo, que nos vivifica, que nos dá vida, que nos dá calor, que nos dá todo dia, um novo dia, uma nova oportunidade para que a gente possa, né, amar, viver, evoluir. Bom, agora eu vou falar um pouco de progressão ao amor. Como é que a gente chega ao amor? A gente não chega no amor de cara não, tá? Só para entender isso um pouquinho. Então, a gente lembra que nós somos seres classificados como animais racionais. Né? Mas antes de nós passarmos ao mundo animal, hominal, né, onde nós estamos, nós passamos pelo mundo mineral, pelo mundo vegetal, pelo mundo animal. Estamos no mundo hominal, rumo ao mundo angelical, né? Reino, né? Como o pessoal costuma falar. E aí, o que acontece?
Leon Denis fala, né, que o homem, né, dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal, né? Como é que se diz? Sente no hominal, né? E ele desabrocha, né, no anjo, né, no mundo angelical. E nós, então, quando adentramos do mundo animal no mundo hominal, nós temos algumas características importantes. A primeira característica que nos dá a diferenciação do homem para o animal é que nós temos consciência da nossa individualidade. Significa dizer que nós, como seres humanos, já começamos a entender que nós somos uma pessoa única, uma pessoa, né? É claro que isso não é uma coisa que você consegue fazer do dia para a noite, mas é uma diferenciação para o animal, porque os animais podem já ter essas inteligências, né, que chama de instinto, instinto é um tipo de inteligência, mas o animal ele ainda não consegue ter a consciência da sua individualidade. E aí a gente começa a ter os instintos, né, que nós herdamos do mundo animal, e nesse momento os instintos falam mais altos, né, dentro de nós. Nós somos homens, nós temos consciência da nossa individualidade, mas ainda não temos definido ainda muitas coisas, como sentimentos, como a própria razão, né? Temos livre-arbítrio. A partir do momento que nós passamos a ter consciência de nós mesmos, nós temos livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio é mínimo. Então, quando a gente começa a desenvolver, né, a nossa evolução no reino nominal, nós somos basicamente instintivos. E o que acontece? O ser instintivo, o que ele é? Ele é brutal, ele é cruel, né? Ele vive basicamente para satisfazer os seus instintos. Instintos de quê? De sobrevivência, né? Instintos de quê? De fome, né? Instinto de reprodução. Então é um ciclo, né? Em que aquele homem, né? E a gente tem, a ciência nos traz, né, relatos dos homens neandertais, dos homens das cavernas, que eles eram bem assim, mas nós vamos vendo que com o passar do tempo eles começaram a evoluir, começaram a entender algumas coisas, começaram a usar o fogo, dominaram o fogo, né? Começaram a domesticar os animais, começaram, né, a se colocar em cavernas para se abrigar e de repente começaram a aprender a agricultura, né? Olhando a própria natureza, eles aprenderam que eles podiam cultivar a terra para plantar. E isso modificou completamente, né? Deu um salto, né? Aquele salto que a gente chama, um salto quântico, para que a própria humanidade já começasse a ter uma nova noção de realidade, principalmente a noção de sociedade, mesmo ainda incipiente, mesmo a sociedade dos clãs, mesmo a sociedade, né, mais brutal, né, da lei do mais forte, mas já não era mais como os animais, já tinham, né, alguns sentidos mais evoluídos. E aí, quando isso começa a evoluir, né, a gente começa a ter sensações, né, o desejo sexual grande. Então o homem ele era, né, ele tinha várias mulheres, né, ele não respeitava a mulher do outro, né, então tinha briga de clãs, né, agrupamentos de vários brigavam entre si porque por território, por comida, por água. Mas eles começaram a aprender a caça, começaram a caçar juntos, começaram a ver que eles podiam pegar as peles dos animais para se aquecer. E eles começaram a compreender que a melhor maneira que eles tinham para poder sobreviver era estarem juntos. E aí, né, foi criado o maior instituto que nós temos social, que é o Instituto da Família.
a princípio, muito bagunçado, né? Não houve uma coisa assim mais, um compromisso mais sério. Mas com o passar do tempo, né? Com os filhos, né? O homem passou a ter aquele amor filial e ele começa a ver que o amor de família era muito grande, muito forte. Então eles começam a se estabelecer, né, com animais domésticos para cuidar da segurança, aprenderam a plantar principalmente o trigo, né, principalmente algumas culturas, e eles começaram a se fixar na terra. E isso fez com que eles pudessem ter uma outra noção, começassem a ter um novo nível evolutivo. E aí sim, eles tinham ciúmes, né? Eles tinham raiva. Eles não, né? Nós temos ainda. Nós tínhamos ciúme, nós tínhamos raiva, mas também nós tínhamos paixão, nós tínhamos amor também, né? Não um amor como a gente está falando aqui, mas um amor inicial, um amor ainda, né, voltado para que o pai possa passar por conhecimento dos filhos, o amor pela mulher, o amor pelo próprio clã. E aí, eles continuaram a evoluir e eles então passaram a ter os sentimentos, né? Criaram quartos, criaram feudos, né? E esses sentimentos que eles passaram a ter, o sentimento de pertencimento a um lugar, um sentimento de pertencimento a um clã, um sentimento de proteção, de amparo, tudo isso nós passamos a ter. E finalmente nós chegamos ao ponto do amor, que é o ponto delicado do sentimento que está dentro do coração, que é aquele amor pela família, amor pela causa, né? Amor pela terra, né? Principalmente naquela época que a terra definia a sobrevivência de todos, e o amor, né, que eles tinham, né, pelo conceito de pertencimento, né, que foram criados países, ou foram criados reinos. E hoje, até hoje, nós temos essa questão de amor, né? Nós temos países, né? Nós temos terras, nós vivemos, né, de muitas coisas, né? Não mais só da própria terra, mas desenvolvemos uma sociedade altamente complexa, né? Temos conceito de liberdade, temos conceito de igualdade, né? Temos filósofos que nos falaram, né? O iluminismo nos trouxe os conceitos mais importantes que nós vivemos até hoje, que foram trazidos pela Revolução Francesa. E hoje nós vivemos, né, dentro de uma era que a gente tem amor, mas muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, será que o amor esfriou? Porque a gente vê coisas, né, assim, terríveis, mas a gente sabe que nós estamos vivendo num período de transição. Então, né, Jesus tinha falado, né, que isso ia acontecer. Ele falou isso no sermão profético. Então, mas ele disse que aquele que perseverar, crer em mim, perseverar até o final, eu estarei com ele. Então, é promessa de Jesus. Promessa de Jesus, a gente acredita porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne o seu ardente foco em todas as aspirações, em todas as revelações sobre-humanas, né? A gente fala do amor, né? O amor de Deus, mas como é que é esse amor de Deus, né? O amor de Deus é o sol que dá vida a todos nós, que deixa a terra viver, que tem a lua que não cai sobre a terra, que tem Marte, que tem Júpiter, que tem Andrômeda, que tem, né, essa casa do Pai, que vive em perfeita harmonia. Eu estou falando do macrocosmo, vamos agora para o microcosmo, né? Temos nós, seres humanos, mas dentro de nós, no nosso corpo físico, nós temos células, nós temos uma quantidade de micróbios, né, que vivem em harmonia, nos dando saúde,
Nós temos, dentro da física quântica, né, o estudo do átomo, o estudo das partículas atômicas, que estão hoje em dia nos trazendo tecnologias como o computador quântico, que daqui a pouco vai estar disponível aí, como que nós temos, principalmente na área da saúde, nós temos a tomografia computadorizada, nós temos na questão do câncer, nós temos várias práticas de quimioterapia, de radioterapia, que são utilizadas através de estudo, né, dessa física quântica, né, desses radioisótopos. Tudo isso que foi criado através do amor, porque foi o amor, essa causa, que fez Pasteur, Louis Pasteur, trazer a vacina contra a poliomielite. E que fez questão que ela não fosse de ninguém, né, abriu mão de todos os direitos para que ela fosse da humanidade. Que coisa incrível, quanto amor. E ele não era espírita, não era católico, ele era um cientista. A gente falou de teoria de física quântica. Einstein fala que quanto mais, né, física, mais perto de Deus nós estamos, porque ele falava, né, que as coisas de Deus, né, são grandiosas, nos tornam mais humildes. A grandeza de Deus, esse amor, que a gente às vezes não sente, mas a gente olha, vê uma florzinha, e naquela florzinha pousa uma borboleta, multicolorida. E você não consegue entender como é que aquela flor pequenininha, mas tão linda, tão colorida foi, e aquela borboleta multicolorida, como é que aquele pintor fez aquilo? Não foi você, não foi um homem, foi Deus. Né? Foram os engenheiros siderais, comandados pelo governador espiritual da Terra, que fizeram, né, projetaram, né, todo o nosso planeta, o nosso lindo planetinha azul, que programaram todos os animais, todos os vegetais, né, tudo que acontece aqui, para que a vida pudesse acontecer por amor. Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente lembra que Jesus é o sol das nossas vidas, aquele que, né, Jesus é o farol, o sol que guia a nossa vida. Quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala para a gente, olha, eu salvo, né? Só Jesus salva. Jesus salva, mas você vai ter que seguir o caminho que ele está te mostrando, porque ele é o caminho, mas ele não pode, né, trilhar o caminho por nós. Nós aqui temos que trilhar o nosso caminho, porque isso é, né, que a gente chama, né, a jornada de nossa alma. Assim como Jesus conseguiu ser um espírito angelical muito antes do planeta, do sistema solar ter acontecido, e ele foi um daqueles que ajudaram a formação, ele já tinha, né, se redimido, já tinha virado um espírito angelical, né, e ele, dessa maneira, ele ainda desce depois, lá da colônia dos amadores, desce, se rebaixa o seu espírito para caber, o oceano para caber numa gota d'água, para poder encarnar aqui na Terra, para trazer a lei do amor. E a lei do amor, ele nos ensinou o mandamento maior, que está lá, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, 34 a 40, que fala, né? Os fariseus reuniram-se, um deles, que era doutor da lei, para tentar propor-lhe dessa questão. Eu falei isso aqui na parábola do bom samaritano.
Qual o mandamento maior da lei? Perguntaram os fariseus a Jesus. E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo. Lembrando que esse mandamento é o primeiro mandamento do decálogo, né? Quem trouxe foi Moisés. E Jesus reafirma então a lei. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Então Jesus nos ensina o que é o amor, nos dá a receita, nos mostra o caminho para que a gente possa seguir. E esse caminho passa por um tríplice aspecto. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus. Depois, amarás o teu próximo. E terceiro, como a ti mesmo. Por quê? Porque amarás o Senhor teu Deus? Porque é Ele que dá a vida, é Ele que te sustenta, é Ele que vai poder te dizer se amanhã ou depois você não vai estar mais aqui, porque amanhã ou depois, né, eu posso cair ali e morrer. Quem pode dizer isso? Todos nós estamos aqui pela graça de Deus. Tudo isso que está acontecendo aqui, esse clima gostoso, né, é pela graça de Deus. Amarás o teu próximo. Por que amarás o teu próximo? Porque você vai poder ver a manifestação de Deus concretizada na sua frente através de quem? Do seu próximo. Porque o seu próximo é o seu espelho. É através do seu próximo que você vai se ver, que você vai poder enxergar a você mesmo. E como a ti mesmo, como é que você vai poder se enxergar se você não se conhece? Você tem que se conhecer, saber quem você é, conhecer a sua própria essência. Nós sabemos, né? Eu sei que eu não sou boa bicha, tem um monte de coisa que eu preciso mudar na minha vida. E como tem? Muita coisa. Mas eu tenho que começar a fazer isso. Eu tenho que dar o primeiro passo. E para isso eu preciso saber quais são essas coisas que eu preciso mudar na minha vida, para que eu possa, né, seguir o caminho da bem-aventurança, da felicidade. Então, amar a Deus, o amor, né, no Evangelho, no capítulo 11, que fala de amar ao próximo. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tende no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Significa dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós temos dentro de nós o Deus em nós, o eu sou, o Cristo interno, que é aquela imagem e semelhança de Deus, que é o nosso alter ego, aquela voz que nos sobreleva o nosso sentimento para que nós possamos nos elevar a Deus no nosso sentimento maior, como muitas vezes nós sentimos isso, né? E essa experiência talvez seja uma experiência que, né, que é o do Deus em nós, é uma experiência totalmente interior. Nós estamos acostumados aqui no Ocidente, né? Senhor Deus que está no céu. Mas no Oriente é Deus que habita em mim. Mas Deus é transcendente, é imanente, está em mim, está dentro de mim, mas Ele é transcendente, Ele está além de mim. Ele é imanente e transcendente. Então eu vou buscar Deus dentro de mim, até porque é mais fácil, mais próximo. E eu me conheço, né? Vou me conhecer. Então, quem é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é aquele que sabe de tudo, que pode tudo, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E Ele existe e nos ama, porque Ele não quer, né? Que está lá no livro Céu e Inferno, Ele não quer,
né, o aniquilamento do pecador. Ele quer que nós vivamos em alegria, felicidade e abundância. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, mesmo é que fazer contra Deus. Né? Por isso que Jesus falava, né? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Né? Estava com frio e me aqueceste. Fui preso e foste me ver. Estive doente, foste me visitar. Fui estrangeiro, me acolheste. E aí ele falava, mas Senhor, quando é que nós fizemos isso a vocês? E ele fala, cada vez que nós fizermos isso ao mais pequenino dos vossos irmãos, é a mim mesmo que vós fazeis. Então, quando nós não fazemos, não seguimos essa receita, não seguimos esse conselho, nós estamos, né, nessa segunda parte, nós estamos fazendo contra Deus, porque Jesus, o Cristo, ele se mostra para nós através do próximo. E a pergunta que não quer calar, quem é o meu próximo? Fica para vocês essa pergunta. Como a ti mesmo? Conhece-te a ti mesmo, né? Sócrates, 400 anos antes de Cristo, mas antes de Sócrates, Erasto, discípulo de Paulo, trouxe essa mesma frase. E antes de Erasto, né, aonde nós temos o oráculo de Delfos, trazia no seu frontispício lá, conhece-te a ti mesmo. É uma frase que vara o tempo. Vigiai e orai, Jesus falou, para que você não saber a hora que o Senhor vai chegar. Você não sabe a hora que você vai morrer. Você não sabe a hora que vai retornar ao plano espiritual. Então vigiai e orai, buscai, né, primeiro o reino de Deus e sua justiça. Tudo mais vos será dado por acréscimo. E a doutrina espírita nos fala da reforma íntima. Né? A gente estava falando de Santo Agostinho outro dia, e ele fala para a gente, né? Eu não sei qual é a questão, acho que é da questão 100 ou 101, se eu não me engano. Desculpe se eu estiver errado, aonde ele dá uma fórmula de que nós podemos conhecer a nós mesmos, através de que todo dia à noite nós podemos fazer um balanço do nosso dia, vermos aquilo que nós erramos, vermos aquilo que nós acertamos, vermos aquilo que nós nos omitimos, vermos aquilo que nós precisamos pedir perdão, fazer uma anistia para que no dia seguinte nós possamos corrigir os nossos erros e refletirmos por que nós praticamos aqueles erros. Talvez seja uma das coisas mais difíceis, né, que nós possamos fazer. Mas Santo Agostinho falou isso por causa própria, porque no livro Confissões de Santo Agostinho ele fala, né, de uma vida inteira que ele teve, no qual ele atendeu o chamado do Cristo. Né? Eu falo para vocês, né, são duas almas que eu tenho assim a grande esperança de saber que eu tenho a certeza que eu posso conseguir, que é Paulo de Tarso, Santo Agostinho, São Paulo e Santo Agostinho, porque Saulo perseguia os cristãos, Saulo foi responsável pela condenação de Estevão, pela morte de Estevão, e se tornou talvez, né, o maior divulgador do evangelho, talvez por causa de Paulo de Tarso, que nós estejamos aqui hoje falando do evangelho. E Santo Agostinho também, ele era um homem, né, completamente mundano e que depois atendeu o chamado do Cristo. Que calor no coração que ele teve, que amor, que ele se tornou, né, um dos pais da Igreja Católica, trazendo para nós, e dentro da doutrina espírita, um dos espíritos que mais trazem mensagens de divulgação a respeito da própria doutrina. E a lei de amor
ela faz com que nós saiamos de nós, deixamos de ser egoístas, deixamos de ser crianças, porque a criança é egoísta por necessidade. Nós passamos a sermos coletivos, começamos a trabalhar dentro de nós, né, a fusão dos seres, a coletividade. Começamos pela família, depois começamos pelo trabalho, pelos amigos, até que um dia nós vamos começar a enxergar a humanidade inteira como nossa família, os nossos irmãos. Ditoso aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Até que horas, né, o papete? Até 10, mas passar um pouquinho tá tranquilo. Não, até 11, desculpa. Tá. 11. Então, de todo aquele que ultrapassa, ama com amplo amor. Está lá no capítulo 11, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Que, falando para a gente que esse amor, que é um amor que nos torna muitas vezes diferentes, porque hoje em dia a sociedade nossa, ela é voltada para quê? Ela é voltada pelo poder, é voltada pelo sucesso, né? A gente chama dos winners, né? A cultura dos winners e dos losers, né? Que é a cultura da sociedade americana, que infelizmente está vindo para cá, e a gente esquece que a gente é americano, porque todos que nasceram no continente da América somos americanos, mas nós não temos a mesma cultura dos norte-americanos. Nós temos uma cultura familiar, temos uma cultura de amor. Então, né, isso aqui serve para o mundo inteiro. E, aliás, o Evangelho é o maior código que nós temos no universo. Ele vale em Júpiter, ele vale em Saturno, ele vale em Andrômeda. Não é uma coisa só para nós, não. Então, quando nós começamos a entender que a humanidade como um todo, né, faz parte da nossa família, nós somos ditosos, porque esse grande amor que nós estamos assambarcando, que português é uma língua incrível, né? Em nosso coração, ele vai ampliar, a nossa alma vai ampliar, ele vai nos dar um amor maior, assim como o amor do Chico, vamos falar aqui do Brasil, assim como o amor do Divaldo, né, que atende tantas pessoas, assim como o amor que teve da irmã Dulce, né? Assim como o amor que teve de Eurípides Barçanufo. Eu estava aqui lembrando, eu li uma matéria incrível na internet, que tem uma cidade em Goiás chamada Palmelo, que é uma cidade que tem mais de 40% da população espírita, e mais ainda foi fundada por um centro espírita, Centro Luz da Verdade. Olha só que coisa incrível. E que essa cidade, ela é uma cidade que vive muito ligada à doutrina espírita, fazendo com que muitas pessoas vão lá buscando seu tratamento de cura, do amor, e que vivem em si. Tem escola, né, municipal espírita, tem hospital, tem asilo. Toda sexta-feira tem a live deles, Aham. que a gente assiste todas as sextas-feiras da noite. Depois bota no grupo, por favor, para a gente assistir também. Eles são do Eurípides Barçanufo, um deles que fundou veio através de Acho que era Jerônimo Candinho, né? Que era É isso aí. digamos assim, o fundador, né? Bom, Sérgio, tem o Geraldo Mendonça, que vai se deitar, que foi um grande exemplo no movimento espírita. sim. Mas eu estou citando Palmelo porque ela é a única cidade no Brasil, única, que tem a maioria da população espírita, da população dela, relativamente falando, né? Então, anote aí, Palmelo, fica em É Goiás. só olhar no YouTube que aparece. Tá bom. Pode olhar no celular, em qualquer lugar que aparece. Então nós vemos que essas pessoas conseguiram já trazer um pouco desse amor maior,
no coração, assim como Francisco de Assis, né, na Itália, que foi o sol, né, o irmão Sol, que nos deu e nos dá até hoje. Os seus raios, né, iluminam os nossos corações. Feliz aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Capítulo 11. Vale a pena ler o capítulo 11. Porque é amor na veia. Né? É amor em todos os sentidos. Então vamos conceituar o amor, se é possível fazer isso, né? Eu acredito que não, mas a gente tenta, né? O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então o amor, ele é o rei dos sentimentos, é o top, é o máximo que nós podemos ter de sentimento. E a gente vê, né, como é que pode alguém como o Chico, né, ficar lá atendendo, né, depois de tantas coisas, tão velhinho lá, atendendo aquelas mães que perderam seus filhos. Olha, imagina a dor de uma mãe perder um filho. Eu não tenho essa dor, não consigo imaginar, mas a gente mensurar, mas a gente vê, né, e o Chico consolava essas irmãs através de um trabalho dos espíritos, né, do qual ele falava: eu só sou o carteiro. Mas ele não era só o carteiro, ele era amoroso, ele atendia, ficava lá, ficava até as 4 horas da manhã no centro, recebendo a psicografia, lendo, atendendo a todos. Como nós praticamos o amor? E essa daí que é a receita-chave, né? Porque a gente fala de amor e tal, mas agora vamos botar em prática. E aqui, está tudo lá no capítulo 11. Para praticar a lei de amor, tal como Deus entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente. Esse aqui é aí que mora, né? Aí que está o Buzilis, né? Porque a gente consegue amar os nossos amigos, consegue amar os nossos parentes, né? Até tem os parentes que são meio assim. Você sabe que cunhado e tal. Mas eu estou brincando, você sabe que na família, né, que é o instituto que nós trazemos, inclusive para nos harmonizarmos, muitas vezes tem lá já inimigos de antigo, mas que vêm na mesma família. Às vezes eles vêm até como um filho para poder ter o amor, né, da própria família, para poder amenizar essas questões. E aí a gente lembra, lá no livro Os Missionários, de André Luiz, Missionários da Luz, né, a reencarnação de Segismundo, né, aonde ele tem um caso com a mãe e o pai, que eles foram um triângulo amoroso em que, né, Segismundo acaba cometendo um crime e acaba depois ficando com remorso e morre depois. Então eles vêm nessa situação, está lá, se não me engano, acho que é no capítulo, eu não lembro o capítulo, mas acho que é no capítulo 12. Enfim, o livro Missionário da Luz de André conta essa história de Segismundo, reencarnação. Eles vêm, né, com esse trio, sendo a mãe e o pai, aqueles que eles matou, e ele vem como filho, e eles relutam em aceitar o Segismundo, mas ele vem como filho para que eles possam se harmonizar novamente. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Lembra sempre da parábola do bom samaritano. O que a lei do amor, o que ela faz com a gente? O que ela causa, os efeitos que ela nos traz? Então ela diz que nos mundos superiores o amor recíproco é que harmoniza e dirige
os espíritos adiantados que o habitam. E o nosso planeta, que é um mundo de provas e expiações, não é um mundo superior, mas ele está destinado a realizar em breve um progresso sensível, que verá seus habitantes, em virtude da transformação, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Está lá no capítulo 11, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Nós estamos falando do mundo de regeneração. Nós estamos a caminho, né? A transição está aí e a gente está vendo, né? Tem os abismos todos já foram liberados, está todo mundo reencarnando por aí, e tem muito espírito bom, muitos espíritos que estão vindo para a regeneração, trazer para nós uma nova visão de mundo, né? Uma nova visão de sociedade, uma nova visão baseada em quê? No amor, baseada em quê? A justiça, baseada, né, na lei de amor, justiça e caridade. Continuando, a lei de amor, né, melhora, né, traz melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. É possível, gente, é possível nós sermos felizes nessa vida, porque hoje em dia, né, a gente pode ter uma vida tranquila, feliz, mas feliz, quem é feliz o tempo todo? Eu não conheço. Não conheço. Sempre tem um resfriado, sempre tem uma dor, sempre tem um problema financeiro, sempre tem um filho que às vezes, né, nos dá preocupação, sempre tem alguma coisa que nos, né, a perda do ente querido. E aí, então, ele fala para a gente que a gente vai poder aprender a superar tudo isso e a viver com felicidade mesmo aqui, no plano material. E ele fala aqui, ó, a terra, ó, mundo de provação e de exílio, provas e expiações, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticado na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Isso vai acontecer, pessoal. Isso daí não é historinha, né? Não é Hollywood. Não, isso vai acontecer. Vai acontecer mais dia, menos dia. Talvez a gente morra, mas a gente vai reencarnar. E a gente está esperando aquele e-mail lá do pessoal, né? Está dizendo daqueles 5% que vão continuar aqui na Terra. Eu ainda não recebi o meu, mas eu tenho fé que eu vou receber. Todo dia eu lá consulto lá minha caixa de e-mail para saber se chegou. Mas o importante, gente, é que a gente tem que perseverar, ter fé, poder realizar alguma coisa, fazer aquilo que a gente pode. São Francisco falava: comece fazendo aquilo que é possível. Né? Comece fazendo aquilo que você pode fazer, depois faça aquilo que é possível. E quando você vê, você estará fazendo o impossível. Essa frase é uma frase que a gente devia gravar na testa da gente, porque isso é verdade. A gente pode fazer o impossível, pessoal. Agora, pessoal, eu quero terminar, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu termino, estou terminando o nosso estudo de hoje com uma música. Aí por um acaso, eu tenho 3 músicas que a gente pode botar para vocês, e uma delas é Monte Castelo. Será que vão? A outra delas é O Hino ao Amor, da Edith Piaf, claro, não cantada pela Edith Piaf, mas cantada pela Anastasia McKenna, que é uma cantora muito, muito boa também. E temos também Alma Gêmea, cantada pela Elizabeth Lacerda. Pergunta qual vocês querem ouvir? Todas. Monte Castelo. Para mim é Monte Castelo.
que fala de Paulo de Tarso. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar duas. Eu vou tocar Monte Castelo e depois eu toco... eu tô tocando as três. Eu vou tocar primeiro a Monte Castelo. Mas antes de tocar a Monte Castelo, antes de tocar a Monte Castelo, a gente vai falar um pouco sobre Paulo de Já são Tarso. 10 horas. Oi? Já são 11 horas. Não, Eu mas sei, mas pode passar um pouco. tem problema pra você? Ele falou que podia passar um pouquinho. Até meia-noite. É bem rápido. Não, meia-noite não. Mas a gente não vai demorar muito. Paulo de Tarso, né, quando ele estava preso já em Roma, né, esperando para... ele apelou para Roma, né, ele foi preso em Jerusalém e foi julgado. No julgamento dele, ele como tinha cidadania romana, ele apela a César, ele tinha direito por ser cidadão romano, então ele é levado a Roma e ele fica preso lá. Só que ele, como era cidadão, ele não fica preso numa prisão, ele fica preso numa casa, como se fosse uma prisão domiciliar, e todo mundo podia ir lá. Tanto é que ele é visitado por Timóteo, por Onesífero, por Lucas, né? E ele fica quase mais, acho que 2 anos lá, né? Escrevendo as cartas dele para as igrejas que ele tinha fundado. E uma delas é a igreja de Corinto, né? De Corinto, né? Onde tem os coríntios. E a igreja de Corinto, ela estava passando por alguns problemas. Corinto era uma cidade complicada, ela tinha muitas questões ainda, era uma cidade muito mundana, né? E aquele cristianismo nascente era influenciado. Então, existiam alguns problemas de que as pessoas queriam fazer, né, comandar a igreja, né, com preces, outras queriam fazer a caridade. Existiam dissensões dentro da igreja de Corinto. E então, né, Lucas, se não me engano, leva para Paulo, né, essas questões. Então, ele escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, o hino ao amor, aonde ele dá, né, a sua, digamos assim, versão de amor, dizendo para a igreja de Corinto que eles, né, não se preocupassem com as coisas menores, não se preocupassem que tinha que ser por aqui, que muito pelo contrário, porque eles focassem no amor, porque o amor une, o amor foca, o amor dá sentido à vida, e que era através desse amor que ela iria então florescer. E aí a gente tem aqui, né, o hino ao amor, nas palavras do poeta da Renato Russo, no qual ele pega e mescla, né, não só as palavras de Paulo de Tarso, de Sino ao Amor, também com as palavras de Luís de Camões, que também tem um poema maravilhoso, e a gente vai ouvir agora, então, um pouco. Propaganda do YouTube. Tá bom assim, não precisa botar em tela inteira não. Tá bom. Dá pra aumentar um pouquinho? Acho que tá maior, mas...
eternidade sem se ver. É fidelidade que dói e não se sente. É o eternamente descontente. É Deus que exagera sem. Dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Porque eu mais que é solitário da entre a gente, não contentar-se de contente, é verdade se perder, é estar-se preso por vontade, é servir a feliz vencedor, é o medo que nos mata, a lealdade. Você é o mesmo amor, sou acordado e todos dormem, agora vejo em parte, mas então veremos face a face, é só o amor, é só o amor. Se conhece o que é verdade, ai, verdade, se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Vocês querem mais ou termino por aqui? Mais. Mais? Vou botar aí. Olhando de estrelas, infinito irei buscar, e a teus pés estar.
Bom, então agora tem que passar a terceira aí, né? Desculpa aí, a gente está passando do tempo, mas acho que vale a pena. Ah, desculpa, isso aí não estava coisa não, mas... Emmanuel, poema de Emmanuel para Lívia. Pessoal, eu queria terminar esse estudo dessa manhã
maravilhosa, dizendo que eu amo todos vocês. Queria dar um beijo na minha esposa, que ela vai fazendo aniversário, né? E ela tem muito amor por mim. Mais uma vez, Sérgio, obrigado aí pela essa mensagem que você trouxe hoje, né? Da outra vez você já falou sobre aquele amor em função do outro, sem olhar a quem, né? Hoje você já deu uma visão geral do que é o amor, e que a gente possa levar conosco essa visão, todo esse aprendizado aqui hoje, e passar isso para os outros também. Nós já vamos encerrar aqui a nossa reunião de hoje, mas hoje vou chamar o Pedro, que o Pedro tem uma mensagem e também vai encerrar hoje, tá? Obrigado a todos pela presença, tenham todos uma boa semana. Bom dia para todos, pode ver. E agradecer ao Sérgio, né? E o que eu queria avaliar, será que a palestra dele foi boa? Há 10 anos atrás, foi em 2015, me chamaram para fazer palestra lá em São José, Paraíba do Sul. Eu fui, nós fomos uma van, fomos para lá e eu preparei a palestra direitinho, foi legal. Eu acho que eu fiz um bom trabalho, mas eu fiz tão bem um trabalho que nunca mais eles me chamaram. O Sérgio é a segunda vez que vem aqui. Então, vou pedir o pessoal do Paraíba do Sul para convidar ele lá, você fala, Sérgio, depois nós vamos aí. Vamos lá. Chama o Sérgio Jorge para falar. Eu continuo fazendo mau trabalho. Para fazer a prece final. E a importância do Zé Jorge aqui hoje, porque quando nós estávamos lá no Barraco Espírita, que a gente chamava Barraco Espírita, e a dona pediu o barraco para a gente. Falou, você não pode mais ficar aqui, a gente fica sem chão. E o Zé Jorge, na época, a gente tinha criado um lar de azar muito forte, ele e o Jamir lá de São Paulo, né? Araguari, né? E na época, assim, o Zé Jorge foi um que deu muito apoio em nós para conseguir tornar a sede própria. E ele, todos os eventos que a gente fazia aqui, almoço, o Zé Jorge trazia a caravana dele para cá para participar, fez campanha lá financeiramente e apoiou muita gente. Então a gente não dá para falar a história do Geal sem pensar no Zé Jorge e no Jamiro, né? Então a presença dele hoje, ele falou que vinha, eu soube em cima da hora, eu falei, não vai dar para ir, mas aí houve um imprevisto lá, deu para vir, graças a Deus, eu falei, então vamos aqui para abraçar o homem. Então pedi ele fazer a prece, uma forma de homenagear ele. E hoje a Mariângela e o Mauro falou que vão para São Paulo por amor ao irmão que está lá com dificuldade, vai para lá, mas nos abandonar, deixar afastado das... E eu pensei, Zé Jorge, lá em Paraíba, é um grande, eu considero ele um grande trabalhador da casa. O Jamil está longe, eu considero. Eles não vão largar, nós não vamos deixar eles não. Com certeza, de lá, nós estaremos, além de dentro do nosso coração, mas também dentro desse negócio da internet, que a gente busca a pessoa longe. Então, vocês jamais vão sair daqui, tá? Então, obrigado por esses dias. E no momento, assim, talvez bem delicado, a Mariana foi uma pessoa que falou algumas coisas bonitas para mim, que me ajudou muito. E o Mauro, essa sabedoria em pessoa. Então, obrigado por vocês existirem, obrigado por fazer parte da minha vida, pessoal, e do Geal, tá? Então, faz diferença. Zé Jorge, quer falar alguma coisa, não? Bastante emocionado, com certeza. O pessoal não voltou em Paraíba porque ele faz trabalho no Rio, não dá para ter 19 horas em Paraíba, só por isso. Não, tá? Mas eu trago um grande abraço do Jamiro, Pedro, para o pessoal do Geal. Eu estive lá, há um mês atrás eu estava lá almoçando com o Jamiro, essa hora. Então a gente foi a Araguari, bem pertinho, são 16 horas de ônibus. Pertinho. Mas, gente, o Geal, para mim, é uma casa. A gente acompanhou toda a trajetória do Geal. Eu estou ali, eu estou aqui com as lágrimas no olho de emoção de ver hoje essa casa. O trabalho do Pedro, o trabalho do pessoal do Geal, que não foi só o Pedro, mas foi uma equipe que trabalhou junto. E eu tenho uma grande honra de ter feito parte dessa equipe. Por alguns momentos,
vocês terem ideia, eu vinha todo mês no Geral. Vinha todo mês, ele estava aqui, trazendo palestrantes para o Sul de Três Rios, de Além Paraíba, de Sapucaia. Então, a gente tem um carinho enorme por essa casa. E vamos fazer a nossa festa, então a gente fica até meio-dia aqui. Marcar uma caravana pra gente ir lá também. Aí não vai ser eu vou falar não, tá, gente? O convite Depois da resposta de lá. tá. Então o dia que o André for, nós vamos. Tá? E quem quiser conhecer o A Caminho da Luz, lá no nosso grupo é Grupo Espírita Caminho da Luz. A gente está no Facebook, GECAL. As nossas palestras são às quarta-feiras, às 19 horas. Ah, vai ter um orador, muito bom indicar um orador. Não, Vai gostar. ali já 4 a 5 anos atrás. Nós somos amigos das redes sociais há mais de 5 anos. Através de. Gente, desculpa, só mais um pouquinho. Eu não vou deixar de falar disso. Nós, na epidemia, a gente ficou todo mundo desorientado. E eu faço parte do CERJ como da unificação. Do 22º seu. Eu também faço. Eu sou do 32º seu. Então, o CES, algumas pessoas do 14º seu, criou alguns trabalhos virtuais, um deles, o Evangelho Diário, foi criado por uma grande amiga, hoje na espiritualidade, chamada Alina. Minha amiga também, de muitos, E 30 ela me mais, indicou o 40. Sérgio para falar com a Caminho da Luz virtualmente. E a Alina, por que o carinho com a Alina? A Alina criou o Evangelho do 14º seu, que até hoje funciona ininterruptamente às 18 horas. Ainda existe? Existe até hoje. Eu não participo tanto porque eu faço trabalho memorável. Isso. Tem. A Alina criou, fez todo o livro dos médiums, que funciona até hoje. Aos domingos às 19 horas pelo Anderson Fernandes. E a Alina criou a Irradiação Maria de Nazaré, toda sexta-feira, às 16 horas, que funciona até hoje. Então a Alina, logo em 2021, se eu não me engano, Na pandemia. Ela foi embora na pandemia. Não, foi Um pouquinho depois. logo depois da pandemia. 2022 ou 21, eu não estou vendo Não, a foi 21. data. Ela desencarnou assim. A Lina era minha amiga de longa data. Eu fui amigo dela durante 30 anos, quando ela desencarnou, né? A gente se conheceu junto num grupo universalista para irmão necessitado. Nos conhecemos no lar de Júlia, lá no Rio de Janeiro, que hoje em dia não existe mais, que é um lar para órfãos de meninos. Saudoso seu Walter, dona Jurema, que fazia um trabalho incrível lá. Ela foi de uma hora para outra. E a Alina foi de uma hora para outra, assim. Foi rapidinho, ela foi para o hospital, Quem voltou para conhecia casa. ela era uma açougue, né? Ela era diretora de escola, Diretora de escola. de CIEP, então CIEP, ela deu falava alto, mas castigo. ela era um coração com Eu nunca vi um lar como aquele. Gente, então vamos lá. Desculpa, eu estou interrompendo aqui. Não que. Querido Mestre Jesus, é com grande alegria que nós estamos participando desse encontro essa manhã. Com os nossos corações felizes, agradecido pelo amor que vós tem por cada um de nós. E esse amor que nós desejamos ao nosso planeta, aos países que estão em guerra, aqueles irmãos que estão fugindo nesse momento das bombas, que eles possam receber esse amor, o amor do Cristo, o amor de Deus e o amor de Maria Santíssima, nossa mãe querida, que ela possa cobrir com o seu manto, com o seu amor de mãe, a todos nós, como filhos prediletos do seu coração. O agradecimento a essa casa que nos acolhe, por todos os trabalhadores que aqui se dedicam o seu tempo, o seu amor. Que vós possa, Jesus, fortalecer a cada um. Fortalecer também o nosso movimento espírita do nosso estado do Rio de Janeiro. A nossa casa-mãe, nosso CR, os nossos seus, os nossos reunidos, que todos possam se unir com o pede e com o pedir o nosso querido presidente na unificação do nosso movimento.
deixamos aqui o nosso agradecimento. E que todos possamos retornar aos nossos lares com muita paz. Que assim seja. Obrigado, Pedro. Aniversário de Samuel hoje? Não, é o sábado que vem. Sábado, né? Aniversário. Que a gente não vai se dar. Fala pra ele, fala pra ela. Ele vai falar contigo. Tem casa aqui para usar.